Fala galera, e hoje eu tenho uma surpresa pra vocês! Resolveremos Imo Super Exatas! Sim, estou criando uma playlist para nós resolvermos todas as questões da Imo 2019. Para quem não sabe, Imo é a Olimpíada mais difícil de matemática a nível ensino médio. Então eu estou criando a playlist literalmente para me fazer feliz, porque eu adoro isso daqui, né? Questões absurdas, desafio o tempo todo. Vamos lá, né? Então a gente tem que encarar aí Imo 2019. Tá aqui a questão número 1. Então vamos à leitura e vamos que vamos. Já deixa o like aí, deixa aquele like para ajudar. Estou fazendo essa playlist a pedido de inscritos. A galera falou assim, pô gente, pega aí essas pesadas e tal, traz aí pra gente. E vambora, então vamos tentar resolver de maneira simples. Eu acho que não dá. Mas enfim, o mais simples possível, se é que é possível. Enfim, vamos lá. Vamos tentar encarar isso aí. Eu sei que eu tô ferrado, mano. A parte de geometria, então... Vou fazer o quê, né? Vambora. Tem que ir pra dentro disso. Vamos lá, questão número 1. Eu já botei aqui o enunciado, né, no quadro, então você não vai precisar ler. E tá em português já, claro, a prova você vê ela em inglês, mas tem até traduções no site, então aqui já tá em português, tá bom? Então vamos à leitura. Vou sair aqui da frente pra gente poder ler. Vamos lá. Seja Z o conjunto dos números inteiros. Determine todas as funções f de z em z, tais que, para quaisquer inteiros a e b, f de 2a mais 2f de b é igual a f da f de a mais b. E agora? O que fazer? Eu acho que essa questão ela nem assusta tanto. Você olha assim, não assusta tanto, caraca. Porém, eu acho que é muito difícil você encontrar uma ideia. Quando você olha isso aqui e fala, pô, qual ideia que você vai usar aqui, né? Porque eu não tô conseguindo ter aquele feeling logo de cara. Sabe aquele feeling de você olhar pra isso aqui e falar, pô, acho que tem alguma coisa legal. Acho que tem alguma coisa legal. Não tô conseguindo ver aquele feeling, sabe? Por exemplo, recentemente eu fiz uma questão de função do IME, da prova discursiva, e pô, claramente aparecia lá f de 2n, f de 2n mais 1. Eu já tinha aquele feeling, aquele sentimento de, pô, 2n, vou falar que é par, 2n mais 1, vou falar que é ímpar. Aqui, qual o feeling? Você tá vendo alguma coisa? Tá sentindo? Tá batendo alguma coisa no seu coração? Se tiver, comenta aí. Porque no meu coração, logo de cara, eu não tô vendo alguma coisa. Por enquanto. Mas eu vou fazer isso acontecer. Eu vou fazer acontecer. Eu vou ver alguma coisa maneira aqui. Tem que ver alguma coisa maneira. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente sabe que Z é conjunto dos números inteiros. Legal. Determine todas as funções, claro, de inteiros, tais que para quaisquer inteiros A e B, ou seja, A e B são inteiros. Vamos anotar aqui. A e B são inteiros. Vou anotar aqui porque eu vou ter que apagar esse enunciado para a gente poder escrever, né? Legal. Eu quero a função aqui sim, vamos anotar isso aqui também. Bacana. E aí eu tenho essa relação aqui. Eu quero achar todas as funções que eu consigo em relação ao que está escrito aqui. Vamos lá então, né? F de 2A mais 2 f de B, que é igual a f da f de A mais B. Ó, composta aqui na brincadeira, né? Então agora eu vou apagar o nosso enunciado. Ficou tão bonitinho azul, mas vou apagar para criar um espaço e a gente trabalhar em cima do problema. O apagador eu coloquei aqui em cima do ar-condicionado. Vamos lá então, acho que eu anotei tudo que é importante. E agora a gente vai para dentro tentar achar todas essas funções aí. Vamos lá. Tranquilo, apaguei. Vamos lá, show. Como é que a gente vai prosseguir aqui, né? E agora, como é que a gente sai disso aqui? Eu vou tentar melhorar a nossa vida inicialmente. Porque eu tenho logo de cara A e B, né? Então eu tenho duas letras, duas incógnitas, né? Como é que eu vou dar uma melhorada na minha vida? Vou tentar eliminar uma de alguma forma, mas não dá logo de cara assim. Eu vou jogar alguns valores. Eu sei que A e B são inteiros. O que acontece
Se eu dizer que A é igual a 0, por exemplo. Vou fazer aqui, ó. A é igual a 0. Claro, é possível A igual a 0, porque 0 é um inteiro. A é igual a 0. O que acontece quando A é igual a 0? Só substituir 0 no lugar de A. Ficaria, então, F 2 vezes o A. Se o A é 0, 2 vezes 0, 0. Então, é F de 0. F de 0 mais 2 F de B, que é igual a F da F de quem? Se o A é 0, fica 0 mais B. 0 mais B, B. Então, F de B aqui. Legal. Então, esse daqui eu consegui falando que A é igual a 0. Vamos tentar continuar ainda falando que o que acontece com A igual a 1. Tá? Deixa eu só dar uma separada aqui. Dá uma separada aqui assim, ó. Vamos lá. O que acontece quando eu tenho A igual a 1? Só estou fazendo análises, tá, gente? Só vendo o que acontece. Quando A é igual a 1, aqui fica 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho F de 2. Aqui fica F de 2, que é igual ao 2, eu escrevi diferente do 2 daqui, tá? Tanto faz. Mas é 2, tá? Escrito diferente, mas é 2. F de 2, igual não. Que igual que, manezão? Tem esse mais aqui. Então, mais 2 FB, né? Vou escrever assim um pouco mais rápido. Que é igual a F da F de A mais B. Se eu falei que A é igual a 1, aqui dentro vai ficar 1 mais B. Só que 1 mais B é a mesma coisa que B mais 1, certo? Então, beleza. Então, vai ser F da F de B mais 1. Tranquilo. Então, eu tenho exatamente isso daqui. Ô, gente, eu estou percebendo que aqui embaixo tem 2FB e aqui tem 2FB. Então, eu consigo relacionar esses valores aqui, ó, de maneira que eu consiga algo, né? Sei lá. O problema todo é que tá piorando, se você reparar, porque aqui ficou F de B mais 1 e F de FB. Pô, não tá muito legal isso aqui, tá? Não parece muito interessante assim, olhando logo de cara. Parece? Não, né? Vamos tentar tirar isso daqui, só que tá deixando feio. Vamos tentar ajustar isso aqui. Como? Fazer uma substituição. Como assim fazer uma substituição? Olha só. Aqui eu tenho B, não tenho? Olha a malandragem. Seria muito legal, mas seria muito legal, seria bem gostosinho, se eu pudesse igualar esse resultado com esse resultado. Porque aqui eu fico trabalhando só com F de alguma coisa, F de alguma coisa, F de alguma coisa, F de alguma coisa. Então seria realmente muito legal. Vou fazer o seguinte então. O B, eu sei que B é inteiro. Vou falar que o B é da forma x mais 1. Ué, gente, como é que você pode fazer isso? Claro, eu estou considerando que x também é inteiro. Né? Se B é inteiro, claro, x seria B menos 1, também vai ser um resultado inteiro. Então eu tenho x inteiro. Legal? Então eu vou fazer essa substituição. Fazendo essa substituição, a gente vai ter o quê? F de 0, você já vai entender por que eu botei exatamente x mais 1. 2 da F de B, que é igual a F, aí vai, F de B vai ser F de x mais 1. Bom, se é x mais 1, na verdade, em vez de botar B aqui, eu já posso colocar x mais 1, concorda? Vamos botar aqui então, x mais 1. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Nossa primeira equação. Nossa, ficou feio os parênteses aqui, mas tudo bem. Pum. Equação 1. Agora, olha só. Eu fiquei aqui com x mais 1, concorda? Fiquei com x mais 1. Como é que eu faço para aparecer x mais 1 aqui também? É só falar que b é igual a x, concorda? Se eu falar que b é igual a x, fica x mais 1. Aí eu vou poder igualar. Legal! Então aqui no segundo caso, vamos falar que b é da forma x, tá? Claro, x inteiro, tá bom? B inteiro, né? Substituindo vai ficar o quê? F de 2 mais 2F. Em vez de botar F de B, eu já vou colocar F de x. É igual a F da F de B mais 1. Só que se o B é x, F da F de x mais 1. Tranquilo? Essa aqui é a equação 2.
Eu vou relacionar 1 com 2 agora. Eu posso, na verdade, igualar. Concorda que eu posso igualar? Por quê? Olha isso aqui, eu tenho esse cara daqui aqui, esse cara daqui. Dois valores em comum. Ou seja, se eles são iguais, isso aqui é uma igualdade, eu posso dizer que isso que está aqui é igual ao que está aqui. Concorda? Só fazer isso aqui igual isso aqui. Então isso aqui é igual isso aqui. Então a gente vai conseguir mais uma equaçãozinha aí, né? Que eu vou anotar em roxo. Vai ser o quê? Igualar isso aqui com isso daqui vai gerar pra gente f de 0 mais 2f de x mais 1, que é igual a f de 2 mais 2fx. Ou f de x, né? 2f de x. Tranquilo? Então eu consegui, a partir dessas análises, isso daqui. Mas isso aqui tá ajudando? Será? Será que tá ajudando? Pior que tá. Pior que tá. E você vai ver o segredo agora. Por que eu fiz essa substituição aqui? Por que eu falei que esses valores aqui e esses aqui? Por que eu fiz isso? Isso ajuda em quê? Vamos lá, vamos apagar agora isso aqui que eu não vou precisar mais. Bom, acho que eu não vou precisar mais, né? Acredito que não. Não seja mais necessário. Então vamos lá, vou apagar aqui. Agora você vai ter o feeling. Olha só, agora o feeling vem. Por que o feeling vem? Todo o segredo, gente, está nesse x mais 1 e aqui em x. Tem um segredo aqui. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou juntar f de x mais 1 com f de x, né? Como assim? Vou pegar esse 2f de x, vou jogar para a esquerda ficando negativo, vou pegar esse f de 0 e vou jogar para o outro lado ficando negativo. Então vai ficar, deixa eu ver para cá, 2f de x mais 1 menos, né? Porque aqui era mais, vem para cá menos. Então menos 2f de x, que é igual a f de 2, aqui é f de 0. Só que tem como se tivesse um mais aqui. Então ele vem com menos f de 0. Legal. Perceba que eu posso colocar o 2 em evidência. Concorda que eu posso colocar o 2 em evidência? Aí eu pegando o 2 em evidência, eu posso passar dividindo. Ou então eu posso ter até aquela ideia, né? Divide os dois lados por 2, ou multiplica os dois lados por meio, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é f de x mais 1 menos f de x é igual a f de 2 menos f de 0 sobre 2. Bem tranquilo, né? Botei aqui o 2 em evidência, passei dividindo. Ficaria 2 vezes f de x mais 1 menos f de x, que é igual a esse resultado. Pego o 2 que foi em evidência, passa dividindo esse resultado. Então fica isso daqui. Tá bom. E agora, olhando para isso daqui. Aqui eu sei que você não viu nenhum feeling. Agora, olhando para esse cara daqui. Você tem algum feeling? Tô falando feeling toda hora, né? Sentimento. Você tem alguma coisa? Tem uma sensação especial aqui? Olha para isso aqui. Olha com cuidado. Olha de novo. Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Sente. Sente que é bom. O sentimento, ele é prazeroso. Não tá vendo, não? Eu sei que você tá vendo. Só não tá querendo ver. Você tá vendo, mas não tá querendo ver. Olha só, você tem que ter o sentimento da coisa. O sentimento, você olhar isso aqui, ó. Caraca, mano, olha só. X mais 1 e x. Aqui é uma subtração. Olha que especial. Aqui é f de 2, f de 0 e 2. Gente, eu não tô vendo nada. Como assim você não tá vendo nada? Concorda comigo que f de 2 é um valor? F de 2 é um resultado, um número. F de 0 também é um valor. Se eu pegar um valor e subtrair de um valor, eu tenho um valor. Pega esse valor e divide por 2. Ah, continua sendo um valor. Então esse resultado aqui vai representar um número, concorda? Um resultado, de fato. O resultado vai representar um resultado óbvio, né? O resultado vai um valor. Saca? Então eu posso dizer que um resultado, um valor, é uma coisa constante. Não, um resultado não necessariamente é constante, mas um valor é constante, concorda? 2 é constante. 2 não é 3, 2 é 2. Ponto final. 4 não é 5, 4 é 4. Então eu sei que isso aqui, como dá um valor, é uma constante. Vamos escrever como CTE, tá? Constante. É uma constante. Eu tenho x mais 1 dentro de uma f menos um x dentro de uma f resultando uma constante. Lembra comigo de uma coisa chamada progressão aritmética? Como assim, gente? Uma questão de função, você está pensando em PA? Eu estou pensando em PA. Eu quero facilitar minha vida. Eu vou pensar em uma PA. Como que você vai pensar em uma PA? Vamos lembrar de uma progressão aritmética aqui rapidinho mesmo. Ó. Você tem uma PA, você vai ter lá o A1, A2, assim por diante até o AN. Não é assim que funciona uma PA? Aí a gente diz o quê? Que A2 menos A1
é igual a 3 menos a 2, assim por diante, que é igual a razão, né? Não é assim que a gente fala? Fazer um termo menos o seu antecessor é a razão, né? No caso de uma PA. Ou seja, se você fizer um termo menos o seu antecessor e der um resultado constante sempre, isso significa que você tem uma PA. Não é isso? Então aqui uma PA. Razão é um resultado constante. Concorda? Uma PA simples aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Isso aqui é uma PA. PA de razão o quê? 2. Por que razão 2? Porque aqui, ó, eu estou sempre acrescentando 2. Consegue ver? Só que 2 é sempre 2. 2 não é 3. 2 não é 1. 2 é 2. Então a razão é um resultado constante. Não varia. A razão é constante. Legal. Além disso, se você reparar, olha só. Constante, constante. Menos. Agora você está vendo. Agora eu sei que você está vendo. Gente, você está querendo forçar uma progressão aritmética dentro das funções. Aí exatamente, eu quero forçar uma PA. Constante, constante. Subtração. Então você está meio que me dizendo que isso aqui vai ser um termo e esse aqui vai ser outro termo? Porque quando a gente faz A2 menos A1 ou A3 menos A2, no caso, se você for generalizar, você não vai escrever A2 menos A1. Você vai escrever o quê? AN menos AN menos 1. Só que seria generalizado, genérico. Deixa eu na mão mesmo aqui. AN mais AN menos 1 seria a razão. Isso aqui é a forma genérica da gente escrever isso. Então você está me dizendo que você vai considerar f de x mais 1 como sendo um termo de uma PA e f de x como sendo outro termo? Exatamente, esse é o ponto. O que eu quero que você visualize aqui é que eu vou forçar as f dos x's, né, dos x, na verdade não é x, que fala x, né? As f dos x aí que tem aqui dentro, x mais 1, x mais 1, em uma PA. Então, eu vou escrever, você vai entender agora, eu vou escrever assim, ó. F de x. Nossa, pegou um cuspe meu aqui, né? Fala pra caramba. F de x, ó. Aí vai, vírgula. Pô, pega a vírgula. F de x1. Que x1? Opa, fiquei focado na vírgula aqui, falei besteira. Paga aqui. Ó, F de x, faz uma vírgula na moral. Aí vai, F de x mais 1. Depois, F de x mais 2. E assim por diante. Isso daqui vai representar pra mim uma PA. Porque eu estou considerando isso aqui como um termo. E se você reparar, f de x mais 1, eu considero como sendo o termo sucessor f de x. Sacou? Pegaram? Então, eu estou falando que isso aqui é uma PA. F de x mais 1, f de x mais 2. Porque aí se eu faço f de x mais 1 menos o antecessor que é f de x mais 1 menos f de x, isso vai dar a razão. E a razão é um resultado constante. Então, f de x mais 1 menos f de x é esse resultado. Quanto seria a razão, por exemplo? A razão seria exatamente esse valor. Isso aqui é a razão. Isso seria a razão dessa PA aqui. Pô, gente, mas como é que você me garante que isso aqui realmente pode ser escrito como uma PA? Porque você viu que f de x mais 1 menos f de x é uma constante. Mas será que além de ser constante, esse valor que se repete sempre? Ou seja, se você pegar f de x mais 2 menos f de x mais 1, vai ser esse mesmo resultado? F de x mais 3 menos f de x mais 2 vai ser exatamente esse resultado? Sim. Tem duas formas de você visualizar isso. Lembra na parte que eu apaguei? Na parte que eu apaguei, que consideração que eu fiz? Eu falei que na parte de cima B era x mais 1 e na parte de baixo eu falei que B era x. Não falei isso para chegar nesses valores aqui em específico? Cara, em vez de você falar no primeiro caso que B é igual a x mais 1, fala que B é igual a x mais 2. E no de baixo, fala que B é igual a x mais 1. Se você fizer isso, a única diferença que a gente vai ter aqui é que aqui vai ficar f de x mais 2 e aqui vai ficar f de x mais 1. Certo? Porque isso você mudou no B. Então, em vez de você falar x mais 1 em cima e x embaixo, fala x mais 2 e x mais 1. Continua. Fala x mais 3, x mais 2, x mais 4. Aí bota um K. Dá pra até provar. Se você quiser provar bonitinho formal, indução. Princípio da indução finita. Dá pra fazer isso, tá? Ou então você visualizando aqui mesmo, joga um x igual a um K e vai analisando aí. Ah, joga x igual a K mais 1. K mais 1. K mais 1 mais 1, K mais 2, forma uma PAzinha com K aí, né? Onde x igual a K, então dá para provar também tranquilamente. Então é fácil visualizar isso aqui é uma PA, concorda? Espero que sim. Então tem aqui de fato uma progressão aritmética. E agora, o que você vai fazer? Vai fazer a soma dos N termos aí disso aí, vai fazer
a n, vai fazer o que com isso aqui? Transformando numa PA. Mas isso aqui ajuda em quê? Olha a volta ao mundo que a gente está dando. A gente entrou em função, foi para PA e agora a gente vai voltar para função. Como assim, tia? Então por que você entrou na PA? Para mostrar uma coisa legal. Para mostrar uma coisa legal. Olha só, é muito louco esse assunto que eu tive. Que é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma progressão aritmética, por exemplo, A1, A2 até AN, eu sei que a relação AN igual A1 mais N menos 1 vezes a razão é válida, concorda? A gente tem isso daqui. Bom, se aqui é uma PA, essa relação é válida. Se aqui é uma PA, essa relação é válida, tá bom? Perceba, inclusive, que o M seria o mesmo. Por exemplo, eu poderia falar que o f de x aqui, o primeiro que eu tenho, é o primeiro termo. Esse é o segundo termo, enfim. Então, a gente teria o mesmo número de termos. Bom, posso pensar. Tem N maneiras de eu pensar nisso aqui, dentro disso aqui, né? Fazer umas análises aí, em cima desses carinhas aqui. Mas o que eu quero que você perceba, do fundo do seu coração, é que essa PA aqui, uma PA, na verdade, qualquer, pode ser escrita da forma de uma função de primeiro grau. Eu tinha uma relação de função, transformei numa PA, e agora eu vou transformar numa função. Olha só, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Como é uma função do primeiro grau? É aquela famosa y é igual a x mais b, né? Ou então falar f de x é igual a x mais b. Só para não ter confusão, como aqui eu tenho a e aqui eu tenho b, eu vou escrever uma função de primeiro grau da forma analítica, né? Da geometria analítica. A gente escreve assim, f de x, ou y, tanto faz, é igual a mx mais q, onde m é o coeficiente angular e q é o coeficiente linear. A gente faz isso na analítica, a gente muda a letra, usualmente. Mas quando você estuda a função do primeiro grau mesmo, na primeira vez você vê a x mais b. Só que para não confundir esse a e esse b com os resultados que eu tenho aqui em cima, eu vou chamar de mx mais q, tá? Então, você sabe que uma função de primeiro grau é escrita dessa forma aqui, ó. Esse x foi estranho. F de x, que é igual a mx mais q. Cara, eu consigo representar esse resultado na forma da f de x que eu tenho aqui. Como, Xande? Como você consegue representar uma progressão aritmética em forma de função de primeiro grau? Seguinte, é simples. Vamos analisar essa função aqui. Vamos analisar o que ela representa. O que é o coeficiente linear quando você vai formar o gráfico lá? O que? Bom, o que é onde corta no y, né? Bom, o que é um valor? É um número. Podemos pensar que é uma constante. É um número, né? Ele é um número. Então o que eu vou analisar como uma constante? Porque ele é um número. O mesmo vale para o m. O m também é uma constante. Já o x não. Por que o x não? Porque o x é o que eu vario. Né? Quando a gente vai formar o gráfico, para formar o gráfico a gente escolhe valores de x e com esses valores de x que a gente vai modificando, a gente vai encontrando valores de y e vai montando o gráfico bonitinho. Então a gente vai depender do domínio estudado, mas você vai ter vários valores de x dando vários valores diferentes de y, na maioria das vezes, claro. Então, eu posso dizer que x é um resultado que, de certa forma, varia, né? Eu posso variar, e, consequentemente, a f de x também varia. Faz sentido? Só que m e q eu sei que são resultados, são números, de fato. Não que x e y, x e f de x não sejam números, só que são números que eu posso variar. Ficar variando, vou falar que x é igual a 2, o que acontece com f de x? Vou falar que x é igual a 3, o que acontece com f de x? Entendeu? Com o mesmo raciocínio que eu fiz lá no início, eu falei, vou jogar a igual a 0, o que acontece com o resultado aqui? Entendeu? Vou jogar igual a 1, o que acontece? Sacou? Então, a gente, geralmente, para fazer um gráfico, a gente faz essa análise. Então, esse modo de pensar facilita a explicação. Olha só, então, que interessante. Eu sei que R é constante. É a razão. A razão é um resultado constante. De fato, é um número. A1 também é um número. Quando eu vou ver uma PA, eu estou definido, né? Por exemplo, 2, 4, 6, 8... Bom, A1 é 2, um número. Então, posso pensar no A1 também sendo uma constante. Agora, n-1, eu posso variar. Por que eu posso variar? Como é que eu posso pensar assim? Olha só. A PA mais simples, como eu disse, ó. 2, 4, 6, 8. Fechei aqui. Beleza. Mas eu posso pegar simplesmente e fazer isso aqui, ó. Sei lá. Pum. Aqui. Cheguei nisso aqui. Bom, então eu falei que o n é quando chega no 120. Cara, eu teria que calcular aí pra ver qual vai ser o n. Mas se eu quiser, em vez de 120, posso aumentar aí se eu quiser. Botar, sei lá, 240. E assim vai. Com isso eu estou aumentando o n, concorda? Ou então eu posso diminuir. Em vez de 240,
bota 80. Comparado com 240, eu diminui o N, né? Porque você tem uma PA crescente. Então eu estou variando o N. Consegue ver que eu estou variando o N para chegar no AN? Então, à medida que eu vario o N, eu vario o AN. AN é o último termo. Então, se eu mudo o N, eu mudo o último termo. Ou seja, se eu vario N, N-1 está sendo variado também. Então, isso aqui é uma coisa que eu posso variar se eu quiser. E, consequentemente, se eu vario N-1, a N varia. Como eu disse anteriormente, se eu vario X, F de X varia. É vario que fala mesmo? Não sei, mas enfim. O que eu estou querendo que você veja aqui, o que você tem que ver é o seguinte. Esse R aqui, eu posso considerar como sendo o meu quem? Esse R multiplica alguém, não multiplica, mas é uma constante. Posso pensar no meu M. Por quê? O meu M é uma constante que multiplica alguém. Agora, além disso, eu posso pensar, o A1 é como se fosse um termo independente aqui. E além disso, é constante. Então eu posso pensar o A1 como sendo o quê? Consegue ver? Esse N-1 aqui, eu posso pensar como sendo o meu X. E claro, o AN, eu posso pensar como sendo a F de X. Então eu posso escrever a progressão aritmética na forma de uma função de primeiro grau. Foi o que eu quis dizer? Deixa eu só apagar aqui. Só falar, AN é F de X, A1, no caso, seria o quê? N-1 seria o X e R seria o N. Fez sentido, mas deu para entender a analogia de fato? Porque se eu vario N-1, a N varia. O mesmo vale para X e F de X. M, Q, valores constantes, A1, R, valores constantes. Aqui, claro, eu tive que falar que o R é o M, porque o M tem alguém multiplicado, o Q está isolado, né? Porque é o termo independente. Então, assim eu consigo escrever dessa forma. Então, eu peguei essa relação, transformei numa PA. Dessa PA, eu vou transformar numa função do tipo mx mais q. Sacou? Legal, né? Então, eu vou pegar essa minha PA aqui. Essa minha PA de f de x aqui. E vou jogar no modelo mx mais q. Tá bom? Então, vou apagar aqui e a gente continua. Apagando. Beleza, vamos lá. Então, eu posso escrever f de x, essa f de x eu estou falando desse cara daqui, né? Como sendo mx mais q. Mas isso não resolve o problema, porque agora eu tenho que encontrar os possíveis valores de mq para analisar o resultado de f de x e, consequentemente, matar o problema em relação ao que está escrito aqui. Como é que a gente vai fazer isso então? Ah, agora é braço. Agora é braço. É braço, não tem jeito. Por exemplo, aqui, f de 2a. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse 2a aqui, na f de 2a, aqui eu tenho f de x. É só eu falar que x é igual a 2a, que eu acho f de 2a em função de mq. Concorda? Certo? Então eu vou pegar esse 2a e vou colocar no lugar do x aqui. Vai ficar o quê? f de 2a. Eu coloquei o 2a no lugar do x, então eu coloco no lugar do x aqui. Então fica m vezes 2a, mais o quê? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o f de b. Como é que fica o f de b? É só jogar b no lugar de x, né? f de b. Então vai ficar m vezes o x é o b, então mb mais q. Tranquilo. E aqui, ó, aqui demora um pouquinho mais. Cuidado, é a f da f de a mais b, não é só f de a mais b. Mas para eu analisar a f da f de a mais b, primeiro eu tenho que saber quem é a f de a mais b. Então, quem seria a f de a mais b? Quem seria a f de a mais b? Joga a mais b no lugar do x. Então vai ficar m vezes, no lugar do x, a mais b, mais q. Ai, dei uma porrada aqui no quadro, mano. Tranquilo, só que isso aqui é f de a mais b. Eu não quero f de a mais b. Eu quero f da f de a mais b. Para conseguir a f da f de a mais b, é só pensar essa f aqui de a mais b de dentro como sendo o meu x, porque eu teria f de x. Então, no lugar de x, eu coloco a f de a mais b. Então, vai ficar m vezes a f de a mais b, só que eu já calculei. A f de a mais b é esse resultado aqui. Então é m vezes tudo isso aqui, boto parênteses na moral, então m vezes a mais b mais q. Beleza, foi isso daqui, só que ainda tem esse mais q.
Bom, então consegui a relação de geral aí, né? Do f de 2a, f de b e do f de a mais b. Não tem jeito. Agora é substituir aqui bonitinho para ver o que dá, tá bom? Então a gente vai ver o que dá aqui, o que acontece. Vou apagar aqui porque eu já não vou precisar mais disso aqui, né? Eu já fiz a análise desse cara daqui. Então... deixando claro que a gente considera como APA também pelo fato de que inteiros, né? Se fosse real também estaria sendo válido. Vamos lá. E agora? Então, f de 2a, eu cheguei em m2a mais q. Vamos escrever bonitinho. M de 2a fica, m vezes 2a fica 2am. Vamos escrever até em ordem alfabética, para a gente não perder aqui o jeitão. Então fica 2am mais q, esse q aqui. Aí aqui, cuidado, é mais 2 vezes f de b. Só que f de b é esse resultado aqui. Então é 2 vezes mb mais q. Que é igual a f de a mais b, que é esse resultado aqui grandão. Bom, eu vou deixar por enquanto assim, porque não tem espaço aqui, né? Então eu vou apagar aqui para eu ganhar espaço. Não dá para escrever tudo esse resultado aqui. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Pra gente ganhar aquele espaço maneiro. Eu posso apagar aqui também, né? Então, deixa eu escrever aqui que agora vai dar. Ficou 2am mais q mais 2 vezes mb mais q, que é igual a f da f de a mais b, que é isso aqui. Que é igual então a m vezes a mais b mais q mais q. Então agora a gente vai ter que resolver isso aí. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui ficou zoado. Tá, já cheguei nessa relação aqui, então posso até apagar isso aqui. Agora que eu apaguei isso aqui, a gente continua o raciocínio. E daqui, o que a gente vai fazer? Olha o que eu vejo logo de cara. Esse aqui corta com esse aqui. Agora, não tem jeito. Vamos abrir o resto aí que vai dar pra abrir, né? Vai ficar 2am mais distributiva 2 vezes mb, 2mb. 2 vezes q, 2q. Que é igual a distributiva também. Não vou abrir aqui não, vou deixar assim. Então é m vezes m ao quadrado, vezes o a mais b. Poderia escrever m ao quadrado a mais m ao quadrado b, mas acho melhor não. Vou deixar a mais b aqui, porque eu tô vendo um a e um b aqui. Acho que vai dar pra melhorar. Deixa assim então. Só que ainda vezes m vezes o q. Então mais mq. Isso aqui morreu, né? Então a gente ficou com esses carinhas aí. Agora, bom, ferrou, né? Como é que eu vou resolver isso? Eu tô vendo desse lado que eu posso colocar 2m em evidência, é isso? Olha, 2m em evidência, tá vendo? Que aqui é 2am e 2mb. Dá pra colocar 2m em evidência. Dá pra colocar 2m em evidência. Se eu colocar 2m em evidência, o quê? 2m vezes o a mais o b. 2m vezes a mais b. 2m vezes a mais b. Vou ajeitar esse cara daqui. Mais 2q. Agora, para a gente resolver isso aqui, vamos usar comparação. Porque, olha que legal, olha que interessante. Eu tenho a mais b aqui e tenho a mais b aqui. Como aqui é uma igualdade, bom, o que multiplica aqui é uma soma, aqui é uma soma. Por comparação, podemos afirmar que esse resultado aqui, 2m, que é o que multiplicou a mais b, tem que ser igual a esse resultado aqui que multiplicou a mais b, e esse outro resultado aqui, que é o 2q, tem que ser igual a esse resultado aqui, que é o mq. Concorda? Afinal, tem Q aqui também, é uma soma, cuidado, ó, produto, A mais B, soma. Tranquilo. Então, se a gente fosse formar um sistema aqui, o sistema seria assim, ó. 2m,
que é igual a m ao quadrado, embaixo 2q. Então aqui eu posso fazer comparação logo de cara, né? Porque tem q e q. Bom, como aqui é 2q e aqui é mq, q, 2m. m igual a 2, né? Ou 2 igual a m, tanto faz. m igual a 2 via comparação. Tá bom, aqui eu já sei que é m igual a 2. E aqui, o que gera aqui? Cuidado, tem que ter cuidado para resolver isso aqui. Você já olha isso aqui, ó, 2m igual a m ao quadrado. Ah, Xande, se é 2m igual a m ao quadrado, faz o seguinte, ó, m ao quadrado, corta o quadrado com m igual a 2, acabou. Não, isso está errado. Como assim isso está errado? Na verdade não está errado, mas não está completo. Não é assim que você faz. O método, na moral, é assim. 2m igual a m ao quadrado. Passa todo mundo para um lado. Então fica m ao quadrado. Aqui não é 2m? Vem para cá. Menos 2m. Iguala isso a 0. Claro, o que sobrou. Bota o m em evidência. Vai ficar m vezes m menos 2, que é igual a 0. Produto para dar 0, ou esse é 0, ou esse é 0. Ou seja, ou m é igual a 0, ou m menos 2 é igual a 0. Só que para m menos 2 ser igual a 0, m tem que ser 2. Esse é o jeito bonitinho de fazer, né? Porque além do 2, o 0 também funciona. Porque fica 2 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 igual a 0. Então, m igual a 0 ou m igual a 2. O m igual a 2 eu já vi aqui. Então, quem acrescentou agora foi o m igual a 0. Então, os possíveis valores para m, 0 e 2, tá? Então, m é 0 e ou 2. Tranquilo? Tranquilo? De boa? m é 0 e 2. Agora, para o quê? O que a gente vai fazer para o quê, então? Bom, eu sei que aqui é 2q, que é igual a mq, certo? Deixa eu ver onde eu vou anotar isso. Bom, eu já tenho esses valores aqui, está faltando espaço. Deixa eu anotar aqui, ó. Eu não tenho 2q igual a mq. Vamos pensar nos casos aí. Eu tenho ou m é 0 ou m é 2. Então, se o m for 0, fica 2q, que é igual a 0 vezes q, certo? Bom, aí ficaria 2q, que é igual a 0, que daria q igual a 0 sobre 2, que é 0, né? Se eu jogar m igual a 2, o que você tem que visualizar? 2q é igual a m igual a 2, é igual a 2q. 2 quarta com 2, q é igual a q. Se q é igual a q, o que isso implica? O que isso aqui implica? Se q é igual a q? Bom, eu sei que esses resultados que eu estou pegando são resultados inteiros, concorda? São resultados inteiros. Então, necessariamente, se q é igual a q, isso aconteceu quando m igual a 2, não foi? Eu falei que quando m é igual a 2, deu q igual a q. Então, conclusão. Conclusão. Quando m é igual a 2, q pertence aos inteiros. Ou seja, quando m é igual a 2, q pode ser qualquer inteiro. Por quê? Se fosse 1, 1 é igual a 1, de fato. 2, 2 é igual a 2. Então, cuidado, tá? q é igual a q, já que eu estou trabalhando com inteiros. Então, quando m é igual a 2, o q pode ser qualquer inteiro. Tranquilo? De boa? De boa mesmo? Legal, gente, legal. Bom, então em modo de comparação aqui, se eu tiver m igual a 0, o q terá que ser 0 também. Certo? Se o m for 0, o q vai ter que ser 0, porque só mq seria 0, certo? Se o m for 0, mq é 0. 2q igual a 0, o q a única possibilidade para isso dar certo é q igual a 0, concorda? Nenhum outro valor daria 0. 2 vezes quem que dá 0? Só o 2 vezes o 0. Nenhum outro valor conseguiria dar 0. Concorda? Concorda comigo que se fosse 2 vezes 1 não vai dar 0. 2 vezes 2, só for o 0. Então, quando m for igual a 0, aqui fica 0, então o q tem que ser 0. Então eu tenho essa possibilidade aqui. Essa. E a outra, deixa eu apagar. A outra possibilidade que sobra é que se m é igual a 0, q tem que ser 0. Bom, isso implica em que a resposta do problema não é mq. No caso, é a função que eu estou trabalhando. F de x, a gente viu, é mx mais q. Vamos lá, primeiro caso então. Vamos chamar esse aqui de primeiro caso.
Primeiro caso. Segundo caso. Primeiro caso. M igual a 0, Q igual a 0. Então vai dar f de x, que é igual a 0 no lugar do m, 0 no lugar de q. Isso aqui dá 0. Então, f de x é igual a 0. Tranquilo. Próximo. Segundo caso agora. Segundo caso. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Segundo caso. F de x é igual a mx mais q. F de x, que é igual a m2, então 2x, mais q, qualquer inteiro, então bota aqui assim, aí bota uma vírgulazinha, deixa eu apagar o segundo caso, se você bota uma vírgula, que pertence aos inteiros. Tá aqui, então, f de x aqui, tá? E claro, para determinar isso, a gente usou essas informações, né? A gente achou f de 2a, f de b, f de... Essa relação toda aqui veio disso aqui, concorda? A gente só chegou nessas relações utilizando isso daqui. Então, as soluções possíveis, as funções possíveis, né? Considerando o que o enunciado disse, são essas duas aqui. Então, essas são as soluções para o nosso problema. F de x igual a 0, f de x igual a 2x mais q, onde q é inteiro e, claro, a gente sabe também que o x é inteiro, tá? Então, x pertence aos inteiros, x pertence aos inteiros. Você pode fazer a verificação do resultado, como assim? F de x é igual a 0. Significa que qualquer for x aqui, o resultado é 0. Vamos verificar então o primeiro caso. De novo, qualquer valor que eu botar no lugar de x vai dar 0, tá? F de 2a é 0, não interessa. Qualquer coisa que estiver dentro é 0. Se for f, é 0. F de 2a, 0. Então fica 0 aqui. 2f de b é 0. Então fica 0 mais 2 vezes 0. 0 mais 2 vezes 0 dá 0, porque 0 mais 2 vezes 0, 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 0, 0. Então na esquerda deu 0. F de alguma coisa, não interessa f de a mais b. Se só pensar, f de a mais b é 0. F de 0 é 0 também. Então deu 0 igual a 0. Verificado. Pode escrever isso também, né? Então você verifica que o primeiro caso é válido. Agora o segundo caso. Vamos verificar se o segundo caso é válido. Claro que é, né? A gente fez as continhas, mas tô falando só fazer a verificação. Volta aqui. Paga aqui. Olha. F de 2A. Então é só botar 2A no lugar do x, né? Vou fazer rápido aqui. Então fica 2 vezes 2A, 4A. Então fica 4A mais o quê? Mais 2F de B. F de B, joga B aqui, então fica 2B mais Q, só que é 2, cuidado, então vai ficar 4, ó, de novo, F de B aqui, então fica 2B mais Q, só que tem 2 ali, então 2 vezes 2, 4, 4, o B. Tranquilo? De boa? Mais 2Q. Pegaram isso? De novo, B aqui, F de B, 2B mais Q, 4B mais 2B, 2Q. Pelo fato de ter um 2 aqui, que é igual a f da f de a mais b. Se jogar a mais b aqui, ficaria 2a mais b mais q. Agora, esse resultado aqui, eu tenho que jogar dentro da f de novo, porque esse aqui é f de a mais b. Jogando isso dentro da f, no lugar de x, vai ficar o que então? F da f de a mais b é igual a 2 vezes o x, que é esse resultado. Então, 2 vezes 2 de A mais B, mais Q, todo esse resultado no número x, mais o Q. Mais esse Q aqui. Vamos lá. 2 vezes 2, vou fazer aqui direto, tá? Abrir. 2 vezes 2, 4. Tem que fazer distributivo, hein? Cuidado. Então é 4 aqui, só que esse 2 tava multiplicando todo mundo, né? Então aqui fica 2Q. Que Q vezes 2, tranquilo? Vamos lá. Aqui eu nem preciso abrir isso aqui, né? Vou até abrir. Então 4 vezes A, 4A. 4 vezes B, 4B. Então isso daqui vai dar 4A mais 4B mais 2Q mais Q, 3Q. Vamos ajustar à esquerda. 4A mais 4B, Q mais 2Q, 3Q. 4A mais 4B mais 3Q. Tá aí, ó. Verificado
a igualdade. Então a gente aqui verifica, não tem erro de continha, tá verificado aí. Então a gente mata a questão 1 da IMO 2019. Então a gente fica com isso daqui como resposta verificada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a questão número 2, né? Não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante. E tamo junto. Valeu!